Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Bressan e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto Vai. Bom, nessa aula eu vou começar um assunto que é entrada e saída de sinal digital. Basicamente, a gente vai trabalhar aqui com sinais digitais, então eu vou dar uma introdução de como trabalhar com sinais de entrada e saída, ok? Nada novo até agora. Então vamos lá. Configurações de porta. Bom, então esse aqui é o nosso PIC 16F628A, certo? Tem alguns, esse é o mesmo modelo também, o mesmo encapsulamento do 627 e do 648. Bom, e aqui a gente percebe que nosso PIC ele tem 18 pinos, certo? Sendo que 16 deles são para entrada e saída de dados. Certo, esse PIC aqui ele contém dois ports, ok? Que são dois registradores que podem ser usados como entrada e saída de sinal digital. O primeiro deles é o porte A, que pode ser visto na parte superior do PIC, aqui são esses 8 bits aqui de cima, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E também temos o porte B, que tem os bits aqui na parte inferior do PIC, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, o que a gente deve fazer para poder utilizar esses pinos como entrada ou saída? Primeira coisa, se a gente for usar o porte A como entrada e saída, principalmente os bits de 0, 1, 2 e 3, a gente precisa desativar o modo comparador de tensão, certo? Se vocês perceberem, o RA0, RA1, RA2 e RA3, eles também têm esse símbolo AN0, AN1, AN2 e AN3, que significa que eles estão associados também ao módulo comparador de tensão. Então, para a gente usar esses bits como entrada e saída digital, simplesmente, a gente precisa ativar o módulo comparador colocando o decimal 7 no registrador semicom, certo? Vou falar mais tarde sobre esse registrador e a posição dele. Então, primeiro a gente desativa o módulo comparador de tensão se for usar um desses 4 bits do porte A. E beleza. Agora, para você configurar algum desses bits disponíveis como entrada ou como saída, você vai usar o registrador TRIS-A. Bom, o registrador TRIS-A, aliás, você vai usar o registrador TRIS-A para o porte A e o TRIS-B para o porte B. Se eu quiser, por exemplo, usar o bit 5 do porte B como entrada, eu tenho que colocar o valor 1 no bit 5 do registrador TRIS-B. Vocês entenderam? Então é mais ou menos assim, a gente coloca 0 no bit do TRIS para indicar que o mesmo bit do porte A vai ser saída e a gente coloca 1 para indicar que ele vai ser entrada. É melhor a gente explicar melhor aqui com entrada de sinal. Então, como a gente pode fazer uma leitura de sinal, certo? Eu vou modificar aqui o meu TRIS, aqui é a letra A ou B e aqui é o número do bit, certo? Então, suponha aqui que seja o TRIS-A0. Se eu colocar aqui o TRIS-A0 igual a 1, então eu vou poder usar o porte A0 como entrada de sinal, ou seja, o valor que eu ler nesse bit, no porte A0, ele vai ser transparente ao sinal do pino correspondente. O que significa, qual seria o sinal desse pino, certo? Se tiver aproximadamente 5 volts nesse pino, então vai ter o valor 1 no porte A0. Se tiver aproximadamente 0 volts, então vai ser identificado como nível lógico baixo, e eu vou ler 0 no porte A0. Para a saída de sinal, é muito semelhante, só que eu vou ter que colocar o valor 0 no meu TRIS A0, certo? Aqui eu estou dando só um exemplo com o A0. Então, se eu colocar no TRIS A0 o valor 0, o sinal do pino RA0 vai ser transparente ao valor gravado no bit porte A0 correspondente. Ou seja, eu coloco o meu 0 no TRIS A0 e agora eu vou poder modificar o valor do bit porte A0 para 1 ou para 0. Se eu colocar 1, o pino RA0 ele vai para 5 volts aproximadamente. Se eu colocar 0 no porte A0, ele vai para 0 volts, certo? Muito simples.
Vamos agora fazer uma análise do seguinte conjunto de instruções que eu escrevi aqui para ajudar melhor a fixar esse conceito de entrada e saída de sinal digital. Então, vamos lá. Bem, aqui eu defino uma label, certo? Eu já expliquei em aulas passadas o que é uma label. Provavelmente esse código poderia aparecer no meio do meu programa. Então, vamos analisar as linhas. Primeiro, eu tenho um BCF status RP1 e BCF status RP0. Com essas duas instruções, eu escolho o banco 0 na minha memória RAM, certo? Então, eu vou poder trabalhar com os registradores que estão no banco 0. Então, bem aqui eu coloco movlw set e coloco esse valor aqui no registrador semicon. O que eu quero fazer aqui eu estou colocando o valor 7 em decimal no meu registrador semicon e desse modo eu estou desativando o comparador analógico, certo? Então o módulo comparador vai ser desativado com essa operação. Então eu vou poder usar os bits RA0, RA1, RA2, RA3 como entrada e saída digital. Percebam que aqui tem a N0, a N1, a N2 e a N3, indicando que esses pinos também estão associados ao módulo comparador. Então, quando eu desativo o módulo comparador, eles podem ser usados como entrada e saída de dados. E de sinal digital, claro. Então, bem aqui, eu faço um set no registrador status RP0, indicando que agora eu vou para o banco 1. E eu movo esse valor aqui para o tris A e movo esse valor para o tris B. Esse primeiro valor indica que os bits 0, 1, 2 e 3, ou seja, os pinos RA0, RA1, RA2 e RA3 vão ser do registrador porte A, certo? E do pino, os próprios pinos do microcontrolador, eles vão ser usados como saída, certo? Lembrando que 0 indica saída. E os outros 4 pinos, os outros 4 bits do registrador porte A, eles vão ser usados, esses 4 aqui, como entrada de sinal. Para o porte B, esses 4 pinos aqui, eles são colocados como entrada, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. E do 4 ao 7, esses outros aqui vão ser todos configurados como saída digital. Bem, aqui eu volto para o banco 0, depois de ter terminado de configurar os registradores tris A e tris B no banco 1, eu volto para o banco 0. Ok, aqui a gente tem uma outra label, e bem aqui eu faço um teste, ok? Aqui a gente já emprega o conceito de leitura de dados. Então eu estou lendo o bit 4 do porte A. E estou testando se esse valor ele é 0. Se ele for 0, ele vai pular essa instrução aqui. Lembrando que bem aqui a gente já configurou esse bit, o bit 4, 0, 1, 2, 3, 4, como entrada de sinal, uma vez que a gente colocou 1 no tris A4. Então, se esse valor aqui estiver zerado, ele vai pular essa instrução. Se não estiver zerado, vai executar essa instrução, que vai retornar para esse teste. Então, caso ele esteja zerado, essa instrução vai ser executada, que ela vai mover. Esse valor aqui corresponde ao decimal 15 para o registrador W e vai fazer um XOR do valor que tem em porte A com esse valor que está em W, salvando o mesmo valor em porte A. O que isso vai fazer? Lembre-se que dos bits 0 ao bit 3 do porte A, eles foram configurados como saída de dados. Então, em aulas passadas eu também expliquei que, em máscara de bits, eu expliquei que essa operação aqui, ele vai fazer a inversão dos bits que já estavam no registrador porte A, os bits de 0 a 3. Então, eu vou inverter o nível lógico dos bits 0, 1, 2 e 3 do meu registrador porte A. E logo depois disso, eu volto para o meu loop. Percebam que se eu usar como entrada de sinal um certo botão e manter esse botão em nível lógico baixo, por exemplo, se eu manter o porte A4 em 0, esse loop ele vai entrar aqui, vai detectar 0, então ele vai fazer a inversão dos bits e vai voltar para o loop. Se ele continuar 0, ele vai fazer a inversão dos bits e continuar no loop. Isso aqui ocorre numa velocidade muito rápida, então, na verdade, quando eu apertar o botão,
vai acontecer um certo bug, que é uma coisa que a gente não deseja no nosso programa, que vai ficar piscando muito rapidamente os 4 primeiros bits do registrador porte A, certo? Então, esses 4 pinos aqui, eles vão ficar piscando muito rápido enquanto esse botão aqui, enquanto esse nível lógico aqui for mantido baixo. Então, se o objetivo desse programa fosse realmente para ligar ou desligar um LED, ou então 4 LEDs, certo? Que estejam ligados nesses 4 pinos, então a gente não poderia saber exatamente se quando a gente apertasse, se a gente colocasse como nível lógico alto nesse daqui, que invalidaria essa condição, certo? A gente não saberia exatamente se isso aqui ia parar no valor alto ou no valor baixo. Então a gente não saberia se os LEDs no final, depois que a gente voltasse isso aqui para nível lógico 1, se eles estariam em 0 ou em 1, apagados ou acesos. Espero que vocês tenham compreendido aqui. Ok, então vamos desenvolver um programa aqui, que o objetivo dele vai ser ligar e desligar LEDs, aqui eu só vou fazer isso com um LED, a partir de sinal de entrada. Então, ao ser detectado nível alto em RA0, isso aqui é uma especificação do meu programa, que eu vou implementar agora, que eu vou chamar de entrada A, certo? O meu RA7. Eu vou ligar o LED que vai estar no meu RB0, bem nesse pino aqui. Ao ser detectado nível alto em RA6, esse pino aqui, desligar LED em RB0. Então, eu vou desligar esse mesmo LED se for detectado nível alto em RA6. Caso os dois estejam em nível alto, eu vou ligar o LED em RB0. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tratamento do nível em RA7 ele vai ter prioridade sobre o RA6. Se o RA7 já estiver em nível alto, eu ignoro o RA6 e simplesmente ligo o LED, em ambos os casos. E outra coisa que o programa deverá fazer, ele deverá ficar em loop infinito. Então, eu vou abrir aqui o programa que eu criei. Aqui está, eu apliquei o programa base que eu já disponibilizei em outras aulas. Então, ok, quando o nosso programa inicia, ele vai diretamente para essa linha, certo? Então, go to main, ele vem para essa linha, logo após ser executada a primeira instrução. Bem aqui eu defino o banco 0 e bem aqui eu desativo o módulo comparador, justamente para poder usar os bits RA0, RA1, RA2 e RA3 como entrada ou saída de dados. E logo nessa linha aqui eu volto para o banco 1. No banco 1 eu vou fazer uma coisa interessante, que é desativar os PUAPs do porte B. Mais tarde eu vou falar o que são os PUAPs do porte B. Então, eu coloco os bits 6 e 7 como entrada de dados, certo? Uma vez que vão ser colocados os meus botões aqui. E o bit 0 do meu registrador TRIS-B, eles vão ser saída de dados, certo? Lembrando que o clear aqui indica o nível lógico baixo. Então, aqui eu cometi um erro só aqui, saída, ok? Então, o RB0 é configurado como saída quando eu coloco 0 no bit 0 do registrador TRIS-B. Agora eu posso usar o porte B0 como como saída de dados. E bem nessa linha aqui, eu volto para o banco 0 para iniciar o meu loop. Ok, vamos ver a série de testes que eu faço no meu loop. Primeiro deles, eu vou testar bem aqui se o bit 7 do porte A ele está em nível lógico baixo, certo? Clear, nível lógico baixo. Então, o bit 7 do meu porte A, o meu RA7, ele está em nível baixo? Se sim, se ele estiver em nível baixo, ele vai pular para essa linha aqui. Já que se ele estiver em nível baixo, então agora eu vou testar o meu RA6, correto? Se o meu RA6 estiver em nível alto, se ele estiver ligado, é identificado pelo bit test file skip 7, certo? Nível alto. Eu vou pular essa linha aqui. E bem aqui é que eu apago o meu LED, certo? Uma vez que o RA6 ele está ligado, então eu vou apagar meu LED, executo a próxima linha e a próxima linha diz para eu voltar para o meu loop. Beleza, agora a gente avaliou o caso em que o RA6 está ligado e o RA7 está desligado.
Vamos agora ver se o RA7 estiver ligado, o que acontece. Supondo que o meu bit RA7 esteja ativado, então bem aqui, esse teste vai ser negativo, ok? Então essa instrução não vai ser pulada, então eu faço um goto e pulo 5 linhas a seguir. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui eu dou um set no meu RB0, que faz ligar o LED. E logo a seguir eu volto para o meu loop. Agora vamos testar a condição de que se o RA7 e o RA6 estão desligados. Se o RA7 estiver desligado, essa instrução é saltada, certo? Aqui é verdadeiro, então pula. E aqui vai ser falso e não pula a próxima instrução. Então ele vai ficar nesse loop aqui enquanto os dois bits estiverem desligados. Percebam novamente que o RA7, a partir do momento que ele está ativado, não importa qual é o valor que esteja no RA6, o LED vai ser ligado. Eu vou mostrar agora como seria a simulação no Proteus desse programinha aqui, rodando em um microcontrolador virtual. Bom, bem aqui, esse aqui é o Proteus, ok? Para quem não conhece. Bem aqui a gente tem o meu microcontrolador PIC16F628A, já com um programa dentro dele. Aqui eu tenho minhas duas entradas, uma ligada no RA7, que vai ligar esse LED aqui, e outra ligada no RA6. E bem aqui, ligado no RB0, temos a saída, que é um LED conectado em série com um resistor para poder limitar a corrente dele, certo? Então, lembrando o que o nosso programa tem que fazer, quando eu pressionar esse botão A aqui, quando ele for para nível lógico alto, o LED tem que ligar, e quando eu pressionar esse, o LED tem que desligar. Vamos testar? Bom, quando eu pressiono aqui o botão A, o LED liga. Quando eu pressiono o botão B, o LED desliga. E outra coisa que tem que acontecer, se o botão B ficar pressionado ao mesmo tempo que o botão A, o LED tem que obedecer somente ao botão A, certo? Então, notem que ele tem esse comportamento interessante aqui. Se o botão A ficar ligado, não importa qual seja o valor do botão B, o LED vai ficar sempre ligado. Lembrando que o botão A ele tem prioridade sobre o botão B. Bom, então vamos voltar para o nosso slide. Ok, como a gente poderia implementar o circuito anterior, o circuito eletrônico anterior, usando realmente botões do tipo switch ou do tipo interruptores. A gente teria que aplicar um desses dois circuitos aqui, certo? Nesse circuito aqui, a gente usa um resistor que a gente chama de resistor de pull down. E aqui a gente usa um resistor de pull up. E o que esses circuitos, para que esses circuitos servem? Bom, vamos supor que você coloque sua chave sem esse resistor aqui, ok? Ignore esse resistor aqui e esse terminal aqui de terra. E você coloque sua chave ligada numa entrada em um pino que foi configurado como entrada do seu PIC. O que vai acontecer? Quando essa chave estiver fechada, vai ter 5 volts no seu terminal de entrada, certo? Nível lógico alto, tudo bem. Mas se essa chave estiver aberta, o que vai acontecer? Não vai ter nível lógico nem alto e nem baixo. Então, a nossa entrada vai ficar num estado que a gente conhece por alta impedância, certo? Não é nível lógico alto, mas também não é nível lógico baixo. Então, a gente coloca esse resistor aqui de pull down para forçar a entrada a 0 quando essa chave estiver aberta. Então, se essa chave estiver aberta, a nossa entrada vai ser 0, uma vez que não passa corrente considerável sobre esse diodo. Então, a queda de tensão sobre ele é praticamente 0. E assim que a gente pressiona esse botão, vai ter 5 volts aqui no nosso terminal de entrada. Isso a gente usa para fazer com que, quando o botão seja pressionado, apareça um nível lógico alto, e quando ele esteja aberto, certo? Apareça um nível lógico baixo. Isso aqui é um circuito que a gente usa quando quer que o botão pressionado indique nível lógico baixo. Então, se esse botão estiver aberto, não vai passar corrente considerável nesse resistor, portanto a queda de tensão sobre ele é praticamente nula.
Então, nesse terminal aqui vai aparecer mais ou menos 5 volts, que é o nosso nível lógico alto. Se a gente pressionar esse botão, então a entrada vai ser curto-circuitada com o terra, aparecendo o nível lógico baixo nesse terminal de entrada, certo? Então, se a gente for aplicar isso aqui no programa que a gente fez no Proteus, com os dois botões, ficaria mais ou menos assim. Bom, ficou meio desorganizado aqui, mas dá para perceber que aqui a gente empregou uma entrada com um resistor de pull down e aqui a gente usa um resistor de pull up. Então vamos simular aqui o nosso circuito. E o que vai acontecer? Se eu pressionar esse botão, então o RA7 vai para nível lógico alto, o que liga o nosso LED, certo? Então vou desativá-lo aqui. Esse botão aqui, se eu pressioná-lo, aqui vai para nível lógico 0. E se eu soltá-lo, aqui vai para nível lógico 1, ok? Então, nesse caso aqui, quando esse cara estiver pressionado, aqui vai ficar em nível lógico baixo e eu vou poder ligar o meu LED com esse botão. Se eu quiser desligar o LED agora, eu preciso deixar essa chave aberta para o RA7 ficar em nível lógico baixo. E eu libero essa chave aqui para manter o meu RA6 em nível lógico alto e assim desligar o nosso LED. Naquele caso lá em que o RA6 fica ativado direto, o nosso circuito vai responder ao estado da nossa chave que estiver ligada no RA7, certo? Então, mesma coisa, só que agora empregando uma chave e resistores de pull down e de pull up. Ok, algumas observações interessantes do PIC. O porte B ele possui resistores internos de pull up que podem ser usados para entrada, assim como nesse caso aqui, certo? Então a gente pode ativar resistores de pull up no porte B. Então, como é que a gente pode fazer isso? Se a gente colocar 0 no bit 7 do registrador Option Hash, que ele está no banco 1 aqui, certo? Então, se a gente colocar 0 nesse bit desse registrador, a gente ativa os pull-ups, os resistores de pull-up do porte B. Então, a gente pode simplesmente colocar uma chave com uma entrada sem resistor de pull-up, porque ele já possui um pull-up interno. E a gente pode desativar esses resistores, como desativar no sentido de retirá-los, certo? Os resistores internos, se a gente colocar um nesse mesmo bit. Uma coisa que a própria Microchip recomenda é que a gente utilize somente resistores de pull-up externos, certo? Que realmente evitemos usar esses resistores internos, mas você pode usá-los se você realmente deseja projetos mais compactos, nesse caso aqui, porque aí você não precisa colocar um resistor externo para poder usar a sua chave, o seu botão, como entrada de dados, certo? Entrada digital. Outras observações interessantes e que é importante frisar aqui são as seguintes. Primeiro, esse terminal aqui, RA5, notem que ele só tem uma seta de entrada, certo? O que isso quer dizer? O RA5 ele só pode ser usado como entrada de dados, certo? Ele não pode ser usado como saída. E para a gente usar o RA5 como entrada de dados, a gente tem que desativar a opção Master Clear do nosso PIC, ok? Se essa opção estiver desativada, a gente não consegue usar o RA5 como entrada de dados, simplesmente como o pino de reset de Master Reset do nosso PIC. Ou seja, o TRISA5 ele é sempre mantido em 1. Se você tentar modificar o TRISA5, você não vai conseguir. Outra coisa, o pino RA4 possui saída dreno aberto. O que quer dizer? Se eu definir o RA4 como saída, ok? Como saída digital, o que vai acontecer é que quando eu colocar 0 no meu porte A, a saída vai normalmente para nível lógico baixo, certo? Vai para 0 volts. Só que se eu colocar 1, a minha saída fica em alta impedância. O que isso quer dizer? Quer dizer que é como se o próprio PIC fosse desconectado do circuito externo. Alta impedância quer dizer que não vai ficar em nível lógico nem alto nem baixo. Ele vai ficar simplesmente como um circuito aberto.
Assim como no caso em que, caso a gente não coloque resistores aqui de pull down ou pull up numa chave, se não tiver esse resistor e essa chave estiver aberta, esse terminal aqui vai ficar em estado de alta impedância, como se estivesse desconectado das outras partes do circuito. E não vai ter uma tensão de referência para indicar nível lógico alto ou nível lógico baixo. Bom, pessoal, a aula foi extensa, mas espero que vocês tenham aprendido. Obrigado pela visualização e bons estudos.